Bom dia. Hoje é dia 7 de maio. O título da reflexão de hoje é Como ter um dia bom. Cito Epicteto. Deus estabeleceu esta lei dizendo: se queres algum bem, obtém-no de ti mesmo. No comentário dos autores, eis aqui como garantir que você terá um dia bom. Faça boas coisas. Qualquer outra fonte de alegria está fora do seu controle ou não é renovável. Mas essa é toda sua, o tempo todo e interminavelmente. É a forma suprema de autoconfiança. Reflexão. A promessa contida nesta passagem é, à primeira vista, quase desarmante em sua simplicidade, mas carrega em seu núcleo uma das revoluções mais profundas que a filosofia antiga já operou sobre a compreensão humana da felicidade. Quando Epicteto afirma que uma lei divina e natural foi estabelecida com a seguinte diretriz: se queres algum bem, obtenha-o de ti mesmo. Ele não está oferecendo um consolo poético para tempos de escassez, nem formulando um imperativo moralista desconectado da realidade. Está, na verdade, traçando a cartografia exata da autonomia humana, demonstrando que a única fonte de bem verdadeiramente seguro, renovável e inabalável reside no interior da própria faculdade de escolha. A afirmação de Ryan Holiday de que garantir um dia bom depende exclusivamente de fazer boas coisas pode soar, aos ouvidos modernos, como um truque de pensamento positivo ou uma simplificação reducionista, mas quando lida à luz da estrutura estoica, revela-se como o ápice de uma engenharia existencial meticulosa. Os antigos compreendiam com uma clareza que a contemporaneidade frequentemente perde em meio ao ruído da busca por estímulos externos, que qualquer alegria fundada no que está além do nosso controle é, por definição, frágil, intermitente e sujeito à erosão do tempo, da sorte e da vontade alheia. Um elogio pode se transformar em crítica. Um ganho financeiro pode ser revertido por uma crise. Um prazer sensorial pode saciar por um instante e deixar um vazio maior no seguinte. A dependência dessas fontes externas não é apenas arriscada, é estruturalmente insustentável. Por isso, o estoicismo propõe uma mudança de eixo radical. Em vez de buscar o bem no que pode ser tirado, cultive-o no que ninguém pode confiscar. Para entender por que fazer boas coisas se torna a garantia de um dia bom, é preciso primeiro despir a palavra bem de suas conotações modernas de conforto, sucesso ou satisfação imediata. No vocabulário estoico, o bem é sinônimo de virtude, de excelência moral, de ação alinhada com a razão e com a natureza humana. Não se trata de um estado passivo de euforia, mas de um movimento ativo de coerência. Quando você age com justiça em uma situação que permitiria a trapaça, quando exerce paciência diante de uma provocação que mereceria reação impulsiva, quando honra um compromisso, mesmo quando ninguém o fiscaliza, você não está apenas cumprindo um dever. Você está, naquele exato momento, materializando o bem dentro de si. E essa materialização tem uma propriedade extraordinária. Ela é autogeradora e inesgotável. Diferente da dopamina de uma conquista externa, que rapidamente se normaliza através da adaptação hedônica, a satisfação de saber que agiu conforme seus princípios não se esgota com o uso, ela se fortalece. Cada ato virtuoso não é um gasto de energia, mas um investimento na arquitetura da sua própria serenidade. É como uma fonte interna, que não depende da chuva para brotar. Você pode estar cercado por adversidades, por perdas, por ruídos, por frustrações, mas se a sua conduta permanece íntegra, o dia não se torna ruim. Ele se torna um campo de prática, onde a virtude se revelou possível, e essa revelação
é, em si mesma, a definição estoica de um dia bem vivido. Essa dinâmica toca no cerne do que os antigos chamavam de autarqueia, a autossuficiência moral. Não se trata de isolamento ou de negação da interdependência humana, mas da compreensão lúcida de que a paz interior não pode ser terceirizada. Quando você externaliza a condição de um bom dia para fatores como o clima, o trânsito, o humor do chefe, a validação nas redes ou o sucesso de um projeto, você entrega as chaves do seu bem-estar ao acaso. Torna-se refém de variáveis que não domina. Epicteto, com a severidade de quem foi escravo e conheceu na pele a diferença entre liberdade física e liberdade interior, nos lembra que a lei da natureza é implacável nesse aspecto. O que está fora não pode sustentar o que está dentro. Mas o inverso é verdadeiro. O que está dentro pode sustentar a navegação pelo que está fora. Fazer boas coisas, nesse sentido, não é um gesto de ingenuidade otimista diante do caos. É um ato de soberania. É declarar que, independentemente do que o mundo apresente, sua capacidade de responder com razão, com justiça, com coragem e com moderação permanece intacta. E essa capacidade, quando exercida, produz uma forma de alegria que não é eufórica, mas é sólida. Não é explosiva, mas é duradoura. Não depende de aplausos, mas basta-se na consciência tranquila de quem sabe que não traiu a si mesmo. A cultura contemporânea, no entanto, nos treinou para operar na direção oposta. Vendemos a ideia de que um bom dia é aquele em que tudo dá certo, em que as condições são favoráveis, em que o externo se alinha perfeitamente aos nossos desejos. Transformamos a felicidade em um produto condicional, sujeito a cláusulas de desempenho, métricas de validação e circunstâncias ideais. E quando essas condições falham, o que é estatisticamente inevitável, interpretamos a falha como um fracasso pessoal ou uma injustiça cósmica. O estoicismo nos convida a inverter essa equação. Um dia bom não é aquele em que nada dá errado. É aquele em que, mesmo quando tudo dá errado, você não dá errado consigo mesmo. É o dia em que você manteve a palavra, controlou a reação, agiu com generosidade mesmo sem receber nada em troca, escolheu a clareza em vez do pânico, a dignidade em vez do ressentimento. Essas não são conquistas visíveis para o mundo, mas são os tijolos invisíveis de uma existência que não desmorona sob pressão. E é exatamente por serem invisíveis que são tão poderosas. Ninguém pode tirá-las de você. Ninguém pode desvalorizá-las em um mercado volátil. Ninguém pode criticá-las em um comentário anônimo. Elas pertencem exclusivamente ao território da sua razão orientadora. E é por isso que Epicteto a chama de lei divina, não no sentido de um dogma religioso, mas no sentido de uma ordem natural e racional que governa o funcionamento da alma humana. Só o que nasce de dentro pode sustentar o que está dentro. A afirmação de que essa é a forma suprema de autoconfiança merece uma atenção especial, pois desmonta a noção moderna de confiança como autoestima inflada ou como certeza inabalável nas próprias capacidades técnicas. A autoconfiança estoica não é arrogância. É a tranquilidade que nasce do conhecimento íntimo de que você possui os recursos necessários para navegar qualquer situação com integridade. É a certeza de que, mesmo falhando, mesmo errando, mesmo sendo surpreendido pela adversidade, você terá a disposição de corrigir a rota, de aprender com o tropeço, de voltar à razão sem se destruir no processo. Essa confiança não é construída sobre vitórias externas, mas sobre a repetição consciente de escolhas alinhadas. Cada vez que você escolhe fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, você está depositando uma moeda nessa conta interna.
E o saldo dessa conta não é medido em reconhecimento, mas em paz. É a paz de quem sabe que não precisa que o mundo seja perfeito para ser bom. É a paz de quem entendeu que a virtude não é um prêmio reservado aos que têm sorte, mas um caminho acessível a qualquer pessoa disposta a olhar para dentro e agir conforme o que encontra lá. Isso não exige genialidade, exige presença, exige honestidade. Exige a coragem de trocar a busca por condições ideais pela construção de caráter inabalável. Há ainda uma dimensão profundamente terapêutica nessa visão, especialmente em tempos de ansiedade generalizada e de exaustão pela busca incessante de validação. Quando você internaliza que um dia bom é garantido pela sua própria conduta, o peso das expectativas externas começa a se dissolver. Você para de acordar já temendo o que pode dar errado e começa a acordar perguntando: o que posso fazer de bom hoje? Essa mudança de foco é libertadora. Transforma a vida de uma corrida contra o caos em um espaço de cultivo intencional. Você não precisa controlar o trânsito para ter um dia bom. Precisa controlar sua reação a ele. Você não precisa que todos o elogiem para se sentir válido. Precisa saber que agiu com justiça. Você não precisa que o futuro seja seguro para viver com serenidade. Precisa saber que está fazendo o possível com os meios que tem para honrar seus princípios no presente. Essa não é uma filosofia de resignação, mas de agência radical. É entender que o externo é um campo de jogo, não um juiz de valor, e que, nesse campo, a única vitória que realmente importa é a de manter a conduta alinhada com a razão, independentemente do placar. Praticar essa lei no cotidiano exige uma reeducação constante da atenção e uma paciência com o próprio processo de aprendizado. Nem todo dia será fácil. Haverá momentos em que o impulso vencerá a razão, em que a frustração nublará o julgamento, em que a escolha errada parecerá inevitável. O estoico não se desespera com isso. Ele registra, observa, corrige e segue. Porque a virtude não é um estado de perfeição imutável, mas um movimento contínuo de retorno ao centro. Cada novo amanhecer oferece a mesma oportunidade de recomeço. A fonte não seca porque você tropeçou ontem. Ela está lá, pronta, esperando que você beba novamente. E beber, nesse contexto, significa agir. Significa traduzir a intenção em gesto, a reflexão em conduta, o princípio em prática. É nesse gesto que a teoria deixa de ser abstrata e se torna carne. É nessa prática que a autoconfiança deixa de ser discurso e se torna presença. É nessa presença que um dia, por mais caótico que pareça do lado de fora, se revela bom do lado de dentro. Que hoje você pratique essa lei com serenidade e firmeza. Que não espere que as circunstâncias se alinhem para começar a viver bem, mas que comece a viver bem para que nenhuma circunstância possa desalinhá-lo. Que compreenda que fazer boas coisas não é um sacrifício imposto ao prazer, mas a própria essência de um prazer que não se corrompe, que não se esgota, que não depende de plateia. Que olhe para dentro e reconheça que a ferramenta mais poderosa que possui não está em suas mãos, mas em suas escolhas. E que, ao escolher agir com integridade, com justiça, com coragem e com moderação, você não estará apenas passando pelo dia. Estará, de fato, vivendo-o. Pois, no fim, não é o que acontece com você que define a qualidade da sua existência. É o que você faz com o que acontece. E nesse fazer, consciente e repetido, reside a única garantia que o tempo não desfaz, que a sorte não rouba, que o acaso não controla. A de que, enquanto houver fôlego para escolher, haverá espaço para fazer do dia, independentemente de tudo, um bom dia. E nesse espaço, silencioso e soberano, floresce a liberdade mais antiga e mais verdadeira que a alma humana já conheceu. A de ser
a cada instante, a própria fonte do seu bem.